Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau com o nosso bloco de entrevista. Hoje para falar de política com o jornalista Alexandre Gonçalves, do portal Informe Blumenau. Alexandre, obrigado pela visita. Eu que agradeço, Jorge. É sempre bom estar aqui contigo e com os telespectadores da TV Galega. Bom, estamos a um ano e 5 meses distante da eleição do ano que vem, que vai definir a nova administração pública aqui em Blumenau. Mas a movimentação nos bastidores, apesar desta distância, já é intensa, né? Como é que está essa relação de bastidores, política, essa proximidade com o ano eleitoral? O que já se sabe de articulações para o ano que vem? Jorge, tudo é muito incipiente. Se tu vai conversar com algum potencial candidato ou com algum político, eles vão falar a mesma coisa. Ainda é muito cedo para falar sobre isso, que é uma balela. Todos estão se movimentando. Um ano e 5 meses passa muito rápido, mas mais importante são outras datas. Por exemplo, nós estamos a menos de um ano de uma data muito importante, que é abril do ano que vem, que tem o período de desincompatibilização, de filiação, de troca de partidos, que é uma data muito chave. Então todos que querem de alguma forma participar do processo eleitoral estão conversando, estão tentando cacifar seus nomes, estão tentando criar parcerias. Então essa é uma movimentação que já acontece nos bastidores, apesar que alguns dizem que não. Tem algumas características importantes dessa eleição com relação à eleição de 2020, eu acho que é muito importante a gente lembrar. 2020 foi uma eleição que praticamente todos os prefeitos foram candidatos à reeleição e principalmente uma eleição que aconteceu no meio da pandemia. 2020 foi o ano que surgiu a pandemia. Então foi uma eleição que não teve candidatura de rua e os prefeitos tiveram uma grande visibilidade por conta das lives, das ações, e que são merecidas, porque todo mundo fez um bom trabalho. E aí o que a gente viu nesse processo? Praticamente todos os prefeitos, aqui de Blumenau inclusive, se reelegeram com muita facilidade no segundo turno. Esse cenário não existe mais, porque os prefeitos não podem ser candidatos à reeleição. Então, se pegar na história recente de Blumenau, todos os prefeitos que foram candidatos à reeleição se reelegeram, mas os candidatos apoiados por esses prefeitos, quando eles não podiam ir à reeleição, não se elegeram. Isso vale para Renato Viana, para Décio Lima, João Paulo Kleinobing e agora Napoleão Bernardes, que não acabou, teve o Mário Wildner. Então tem todo esse processo que a gente precisa levar em conta. Então é uma eleição ainda muito aberta, lembrando que tem algumas peças que começam a se movimentar no tabuleiro pré-eleitoral, mas não querem dizer que vão se consolidar e certamente até abril, maio do ano que vem, outros nomes vão surgir. Mas já é possível a gente falar sobre nomes com tendências para aparecer nessa disputa no ano que vem? É possível, lembrando que política é uma questão absurdamente dinâmica e que tudo pode mudar. Vamos lá, o que a gente fala aqui? Quais são as peças que estão postas hoje? Da vice Maria Regina Soar, do PSDB, que é, em tese, a candidata do prefeito Mário Wildner ao processo. Eu falo em tese porque ela tem que se constituir como candidata. Tem muita gente que ainda fica com o pé atrás, mas ela é um nome que está colocado no tabuleiro pré-eleitoral. O promotor público Odair Tramontim, candidato do Partido Novo, a gente entrevistou ele essa semana no Informe Blumenau. Ele não disse que é candidato, mas ele disse que falta muito pouco para bater o martelo. Ele deve fazer isso aí num prazo de 2 meses. É um candidato que já foi o candidato novidade em 2020, teve um desempenho muito bom, por muito pouco não ficou no segundo turno. Então ele é um nome que está colocado, apesar que depois a gente pode avançar. O Partido Novo tem algumas condições a serem superadas no próximo pleito. O ex-prefeito de Blumenau, João Paulo Kleinman, desde o ano passado se movimenta para novamente ser candidato, ele que também foi em 2020, é um nome forte, já foi 2 vezes prefeito da cidade, tem se movimentado, mas recentemente ele foi indicado, ainda não foi nomeado
para a presidência do BRDE, ou seja, ele entra no barco do governador Jorginho Melo, ou seja, ele deve cumprir uma missão que pode ser, inclusive, ser candidato ou recuar em termos de um outro nome que o governador vai colocar. Esses 3 nomes estão ali, flutuando. E aí a gente pensa assim, no campo da esquerda, o Partido dos Trabalhadores vai ter um nome. Aí pensa, bom, vai ser a deputada Ana Paula Lima, ela com a bagagem que ela teve. Eu não acredito que seja ela. Eu apostaria no jornalista que estudou na faculdade IBS, que nem a gente passou por lá, o Jean Volpato, que é assessor parlamentar da Ana. Ele, eu acho que será o nome do Partido dos Trabalhadores. Então esses 4 nomes estão desenhados. O resto tudo, tem todo mundo ciscando, alguns vereadores se ensaiam para estar numa majoritária, o professor Gilson diz que quer ser, o vereador Bruno Cunha também tenta se colocar como candidato a vice, o próprio presidente da Câmara, Almir Vieira, também ensaia que quer estar nessa colocação. Tem o suplente de senador, o Adrian Senzi, o empresário, suplente do senador Jorge Seife, que também já se ensaiou para ser o nome do PL para a eleição desse ano. Então ainda tem muita água para rolar e pode, por que não, outras surpresas aparecerem. Por falar em vereadores também, tem o parlamento que vai mudar. A Câmara esse ano começou com propostas polêmicas, né, em discussão, algumas aprovações, como é o caso do aumento de assessores, vale alimentação para parlamentar, pago aos finais de semana e feriado, então sempre gerando muita polêmica. E vai colocar em votação a possibilidade do aumento de vagas para a próxima eleição na Câmara de Vereadores. E pelo que a gente viu de votação na discussão polêmica dos assessores, demais assessores, até com tendência de aprovar um aumento de vagas aqui em Blumenau. Isso pode influenciar, Alexandre, todo esse movimento, essa polêmica gerada em torno da Câmara e dessas propostas, pode influenciar em quem busca a reeleição no ano que vem? Eu acredito que não. Eu acredito que de todas as propostas polêmicas, talvez aqui tenha um pouco mais de coerência, por incrível que pareça, eu sei que vai ter gente que vai torcer o nariz, na ampliação do número de vereadores. Eu acho que talvez essa, porque Blumenau é uma cidade que já teve 23 vereadores, Blumenau acabou diminuindo por conta da população, por conta da legislação, mas hoje ela tem esse direito de ter mais, e mais vereadores representam mais pessoas, um campo mais democrático. Então eu como cidadão e como jornalista, eu questiono muitas das ações que a Câmara está tomando, como essa do 4º assessor, eu acho que não precisava, mas com relação a isso, eu acho que esse é um debate que para mim ainda não é um consenso, mas era um debate importante para ser feito com a sociedade, porque isso ampliaria a diversidade dos eleitos e tal. Eu acredito que esses vereadores, né, que acabam bancando essas posições, eles acabam, o eleitor deles acaba não vendo isso como um problema. Tanto que a maioria deles está ali como reeleito, né? Então a gente pega os vereadores que capitaneiam essas propostas, o Almir Vieira, o vereador Ito, o Adriano Pereira também está, o Jovino Cardoso, são vereadores todos de 2º, 3º mandato. Então parece que isso não cola no eleitor deles. Então eu não vejo uma grande renovação espontânea na Câmara de Vereadores a partir do ano que vem. A ampliação do número de vagas poderia auxiliar em gente nova. Entrar novos, mas não substituindo aqueles. Eu acredito que, eventualmente, um ou outro vereador, né, como sempre, não é reeleito. Tem uma outra coisa que vai mudar muito essa configuração, que é as federações, que vai diminuir as nominatas de alguns partidos. Por exemplo, o Podemos, o Informe Blumenau divulgou essa semana, não vai mais fechar acordo nacional com Cidadania e com PSDB. Isso é um alívio para cá, porque o Podemos é um partido muito bem estruturado aqui em Blumenau, porque é o partido do prefeito Mário Hildebrand, e tem bons nomes para a nominata. Caso tivesse essa federação, ele ia ter que dividir uma nominata
com o PSDB e com Cidadania, é reduzir o número de potenciais candidatos. Então hoje o Podemos vai concorrer a isso. Então essa questão da federação também, que deve ter algumas ainda as questões nacionais a serem resolvidas, vai ter reflexo também na eleição municipal. Lula, Bolsonaro, podem refletir na eleição aqui em Blumenau no ano que vem? Vamos lá, eu acredito que sim, que ainda tem um recall muito forte no eleitorado de Blumenau pró-Bolsonaro, mas muito mais que pró é a rejeição ao campo da esquerda. Então talvez, principalmente na eleição majoritária, o candidato que tiver de alguma forma atrelado ao campo da esquerda, ou mesmo em um ou outro partido que seja a base do governo Lula em Brasília, pode ter problema. Eu vejo nessa situação. Agora, tudo sempre depende de quem são os candidatos, porque às vezes a gente fala muito, mas tem um candidato, não, esse aqui é do partido lá que está junto com o Lula. Mas daí tu bota determinados adversários, não, mas esse aqui é melhor que esse aqui. Isso a gente já viu na eleição aqui, por exemplo, do Napoleão Bernardes, a eleição dele. Ele estava muito mal avaliado, né? Aí quando se definiu que o candidato novamente, o adversário seria o Jean Kouma, o Napoleão disparou, porque era isso, porque daí o eleitor disse, não, é isso. Mas lembrando que a eleição municipal é uma eleição pragmática, é onde o eleitor diz assim, quem é que vai resolver melhor o meu problema? Né? Mas a questão a questão nacional, muito mais por rejeição, né, do campo da esquerda, do campo do PT, do que da questão da aproximação com o presidente Bolsonaro. Porque muito do eleitorado do Bolsonaro, que tem um eleitorado importante aqui, já diminuiu com tudo que está vendo aí dos escândalos nacionais, a partir lá dos atos antidemocráticos e tal. Então o pessoal diz assim, parece que está tentando voltar a uma normalidade, continua no campo do centro e da direita, mas não no campo da extrema-direita. O Partido Novo e o PSD disputaram uma vaga para o segundo turno na última eleição aqui em Blumenau, né? Tramontim com João Paulo. Democratas, né? Democratas, João Paulo está no Democratas, hoje está no União. Agora está no PSD. Houve uma disputa até que no final bem interessante entre os dois, que pode ser repetida ano que vem aqui em Blumenau, né? E aí tem mais um fato... Quem cresceu nesses últimos tempos? Hein? Também tudo é relativo. Tudo é relativo. Se a gente pegar... todo mundo fala que a bola da vez é o promotor público Odair Tramontim. Mas, na eleição de 2020, quando ele foi candidato a governador, ele diminuiu em 700 votos a votação que ele teve em Blumenau com relação a 2020. Todo mundo achava que aqui em Blumenau, por ele ser o candidato da cidade, ia estourar a boca do balão. Ele ficou atrás, inclusive, do Décio Lima, ficou atrás do governador Carlos Moisés. Mas ele considera que foi um baita resultado que ele teve. Eu acho que na eleição de 2020, se o Partido Novo tivesse mais uma semana de campanha, talvez ele tivesse ido para o segundo turno com o João Paulo Klein. Agora, o João Paulo Klein, caso confirme a candidatura, ele tem tudo, por exemplo, ele vai estar junto, pode escrever isso que eu estou falando agora, ele vai estar junto com o ex-prefeito Napoleão Bernardes, os dois estão muito articulados, e se a candidatura da vice-prefeita Maria Regina Soares não se consolidar, o prefeito Mário Wildman tem tudo para ser atraído por osmose. Se por um lado tu reforça o discurso do Partido Novo, dizendo sempre os mesmos, por outro lado tu cria uma força política muito interessante aqui em Blumenau, 3 ex-prefeitos, e até num eventual segundo turno entre Novo e João Paulo Kleinobin, vai ter um quarto prefeito junto, porque eu tenho certeza que o PT do Décio Lima vai apoiar o Kleinobin e não vai apoiar o candidato do Partido Novo. Porque o Partido Novo tem marcado posição muito recentemente como extrema-direita. Eles estão de olho no espólio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acredito que se tu pegares hoje, essa é a disputa que está configurada 1 ano e 5 meses antes. Mas tem muita coisa. A vice-prefeita pode mudar, né? Vice-prefeita vai consolidar a candidatura? Se ela consolidar, entra um outro time bastante importante, bastante representativo para disputar essa eleição. Alexandre, obrigado pela tua participação. O Informe Blumenau é um portal que acompanha a política aqui da cidade, da região, do estado. Então, ali no portal, sempre com muitas informações sobre essa mobilização política
nas vésperas de um ano eleitoral, né? É isso aí, os bastidores sempre da política, a gente trabalha no Informe Blumenau, informeblumenau.com, muita entrevista com todos os personagens da política, né? Fizemos agora recentemente com o Odair Tramontim, tá lá uma entrevista muito legal, muito reveladora, e mostra que o Novo vai quebrar alguns dogmas para ir para essa disputa, né? Eu te agradeço muito a abrir esse espaço aqui e fico sempre à disposição. Um grande abraço a você e a quem nos assistiu. Obrigado, Alexandre Gonçalves. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 horas da noite. Para você, um ótimo final de semana. A gente se vê na próxima segunda-feira. Até lá.